lá, assim, o que a gente sobrevivia, depois que foi começado a plantar fumo, sempre tinha uma sobrinha de dinheiro. E o que sobrava a gente botava no banco. E o banco, aquela vez, a inflação tinha época de dar 50%. Até 80%? Então a gente sobrevivia do pouquinho e o juro. E daí do juro a gente ia tirando, ia se fazendo o que tinha que fazer, né? Para ti ter ideia, em 90, foi na época do Collor, nós tínhamos um trocadinho no banco e pegou tudo o dinheiro, né? Foi na época que a Ana ia casar. Nós estávamos com o fumo tudo no paiol para escolher, para vender. Mas ele pegou todo o dinheiro, nós ficamos sem nada. Aí nós fomos para Urubici, convidar uma cunhada nossa e um cunhado para o casamento. E o Luiz subiu a Serra do Corvo Branco, de Fusca, nós fomos lá. Quando chegamos lá, esse meu cunhado disse assim para o Elias: ô compadre, tu sabe que o Collor, para os aposentados, o Elias já era aposentado na época, tu sabe que para os aposentados o Collor vai devolver o dinheiro? O Elias disse: ah, é? Então tá bom, ele disse. Só almocemos de meio-dia, peguemos o Fusca e viemos de volta para Orleans. Chegamos aí no sul brasileiro, que era. O Elias chegou ali e ele disse assim: ó, a notícia que eu tenho, que o Collor mandou devolver o dinheiro. E é para botar o meu dinheiro tudo na minha conta. Porque tu já imagina, um casamento para fazer, tirar tudo o dinheiro que tu tinha. Nossa Senhora. O Neneco, o Luiz, assumiu o papel de pai e de filho mais velho para tocar a vida depois da morte do seu marido? Eu tenho muito que agradecer a Deus, o marido que eu tive e os 2 filhos que eu tenho. Que eu tenho orgulho dos 2, de ser 2 pessoas trabalhadeiras, 2 pessoas honestas. E desde que o Elias morreu, porque quando era nós dois negociávamos juntos. Quando ele morreu, eu nem foi preciso dizer nada para o Luiz. A responsabilidade ficou tudo dele, ele que faz as coisas. Eu sempre digo para ele: aprende a voar enquanto tem tempo para criar asa. Não vai ficar esperando que os outros voem por ti, porque... E o Luiz assumiu. Eu acho que é um dos poucos filhos no mundo, que já vai fazer 15 anos. Eu sempre digo para ele: ó, honra o teu nome, não ultrapassa ninguém, não faz trapaceira para ninguém, porque o que tu fizer hoje para os outros, amanhã alguém vai receber de volta. Ele é amigo de todo mundo, né? Eu até fico emocionado em escutar a senhora falar um negócio desse. E deu certo, né? Vamos dizer assim, teve vez da senhora chorar de noite pensando assim: meu Deus do céu, eu com essa família para tocar as coisas, tudo. Como é que foi a vida depois que morreu o seu marido? Padre Lino, uma vez nós estávamos no Morro da Santinha sentado, como nós temos nós 3 aqui. Isso foi a pena, eu já era viúva. Não, ainda tinha um marido, acho. Nós estávamos sentados. E o Padre Lino, porque ele acompanhava muito a nossa doença, porque ele sempre ia lá confessar ela e conversar e tudo mais. Então, no Morro da Santinha, o Padre Lino me disse assim: tu deve ter passado muito trabalho com a doença, com a morte dela. Daí eu disse para o Padre Lino assim: não, na morte dela, com a doença, eu passei trabalho, mas eu já estava madura. Eu já sabia o que queria da vida, o que tinha que fazer. Eu disse: a maior dificuldade para mim... Ela que ele se referia? Ela era minha cunhada. A sua cunhada. Daí eu disse: na época da minha cunhada foi difícil, foi tudo. Mas eu disse: o senhor imagina quando eu casei, que eu ia fazer 19 anos, criança, me considero criança. Assumir com eles a pessoa que estava acamada, sem dinheiro, sem praticamente nada, bem dizer, lavar a roupa lá nos corgos, feito uma poça, e buscar água de barde lá. Tinha aqui, não tinha outro meio. Frio, sim.
Não, sapato, não, sem nada. Não, mas assim, tu imagina, se hoje, do jeito que a juventude hoje é, e eu no meu tempo. E eu ter dito sim, que eu ia assumir aquilo, E assumiu? E soprou o vento que soprou, e a casa continua firme, eu continuo de pé. Aquela vez eu estava de pé como se fosse hoje, firme como se eu fosse hoje. Soprou as tempestades, que sopraram inúmeras, mas eu não... A senhora teve uma depressão. Tive uma depressão depois que morreu o meu marido. Daí a gente se sente sozinha, né? Não tem como dizer que não se sente. Daí eu passei por uma depressão, depois quando foi reformado a estufa, isso foi em 2002. A gente fez uma reforma de estufa, que na época mais ou menos nós gastamos uns 8 mil reais ou por aí, mas dinheiro nosso. E eu não quis que o Luiz reformasse para ele se prender com companhia nenhuma, nem com banco, nem com nada. E daí foi reformado a estufa, gastado esse dinheiro, o Luiz fez o paiol que tem hoje, a estufa que tem hoje. Nós três trabalhávamos lá e eu digo para a Nora hoje, não sei onde é que nós ia buscar força. 3, com 2 camaradas, e nós trabalhávamos direto, e nós dava conta do almoço, a conta da mistura, de tudo pronto, e trabalhando direto. Daí eu disse, só Deus mesmo que estava do nosso lado para ajudar, porque não faltava para ti ter ideia, com 2 pessoas estranhas dentro de casa, com almoço, um ainda dormia na nossa casa. Quando é que a